Bom, já estamos de volta aqui com a segunda mensagem dessa série de mensagens sobre toda a verdade. Ela é análoga, ela é semelhante com o que acontece no mundo natural, acontece também no mundo espiritual. Essa é a primeira das mensagens que a gente está trazendo para você aqui. Toda a verdade é análoga, é semelhante. O homem vive em duas dimensões, a natural e a espiritual. Tudo que acontece no mundo natural é paralelo ao que ocorre também no mundo espiritual. Essa segunda mensagem, a gente vai estar meditando em Daniel, capítulo 12, versículo de número 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Eu pedi para a Lília, se possível, ligar para a gente o ar ali, que está bastante quente aqui. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Nós vamos trazer então essa segunda mensagem falando sobre o homem vive em duas dimensões. É uma analogia entre o natural e o espiritual. Depois, quando a gente fizer o corte, a gente vai estar fazendo, vai colocar, a gente vai tirar uma fotografia aqui, dessa analogia entre o mundo natural e o mundo espiritual. Porque no mundo natural nós temos a educação, nós temos a medicina, nós temos a ciência. São avanços, né? Na agricultura, nutrição, a exploração espacial, comunicação, transporte, tecnologia e educação. Isso no mundo natural. No mundo espiritual nós temos também temos a revelação, temos a palavra de Deus, a presença de Deus, o fruto do Espírito, os dons do Espírito, profecia, milagres, cura, isso no mundo espiritual. Bom, essa analogia que a gente faz entre o mundo natural e o mundo espiritual, o homem, a gente vive nessas duas dimensões. A gente vive na dimensão natural e vive também na dimensão espiritual. Ou seja, dimensão natural e dimensão espiritual. Daniel 12, versículo 4. Coloca aí o texto para nós. Daniel 12, versículo 4. Aí a gente tem o texto. Daniel 12, versículo de número 4. Que diz assim: mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Vou repetir. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Esse é o texto que a gente vai estar meditando. Daniel 12, versículo 4. Se inscreva no nosso canal, Explosão da Rede Gospel. Siga-nos na nossa página, que estamos ao vivo agora no Facebook também. Ao vivo com o programa O Mundo é Minha Paróquia. O tema de hoje, toda a verdade é análoga, ela é semelhante. O que acontece no mundo natural, acontece no mundo espiritual. Também contribua com o nosso ministério, ajudando a nossa rádio, a nossa TV, o nosso ministério da pregação da palavra de Deus, o nosso ministério de oração, contribuindo com uma ajuda, contribuição, uma doação, que você possa nos ajudar. Nós temos aí algumas despesas e a nossa única forma de mantermos esta rádio, de mantermos esta TV, é através da sua contribuição, da sua doação, da sua ajuda, da sua oferta. Então está aqui embaixo que você pode estar contribuindo. Está aqui. Contribua com esse ministério ajudando a Rádio TV Explosão da Rede. O Pix é o celular 55984086027. Envie aí a sua contribuição, nós estaremos orando para que Deus multiplique 100 vezes mais essa sua ajuda. Voltando para o texto de Daniel 12, versículo 4. Olha só, o homem, ele vive em duas dimensões. No texto em estudo, nós temos a profecia de que nos últimos dias anteriores à vinda de Cristo, a capacidade mental do ser humano aumentaria tremendamente. É ou não é? O que está acontecendo hoje?
O homem está conseguindo chegar em outros planetas. Já chegou à Lua, agora está indo para outros planetas. Hoje o homem está fazendo progresso no mundo natural, especialmente no campo da ciência, da medicina e da tecnologia. Na realidade, todas as descobertas, invenções e avanços que experimentamos entre 1930 e 1980, ou seja, em apenas 50 anos, excede a soma total das realizações humanas desde o início dos tempos até 1930. Isso mostra como se intensificaram os avanços no plano natural. A questão é, se tais avanços estão correndo no mundo natural, aonde a gente está agora, o que acontece no mundo espiritual? Será que Deus irá permitir que a igreja se arraste em um nível interior ao desenvolvimento e ao progresso do mundo natural? De jeito nenhum. Por quê? Porque há uma analogia entre o mundo natural e o mundo espiritual. O homem vive em duas dimensões: a natural e a espiritual. As coisas que acontecem no mundo natural têm paralelos no mundo espiritual. Quando há avanço no mundo natural, há também progressos tremendos no mundo espiritual. A gente vai deixar um gráfico aqui depois, que vai ser nossa foto de capa, e você vai poder ver. Ainda não vimos nada. Eu falei antes de avanço na educação, medicina, ciência, agricultura, nutrição, explosão espacial, comunicação, transporte, tecnologia, isso no mundo natural. No mundo espiritual nós temos avanços na revelação, na palavra de Deus, na presença de Deus, nos frutos do Espírito, dons do Espírito, profecia, milagres e curas. Até a vinda de Jesus. Então, ainda não vimos nada, né? A profecia de Joel seria cumprida. Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Joel 2, versículo de número 28. E 29. Depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Isso é tremendo. Falar em sonho, né? Visões. Essa noite eu sonhei que eu estava num determinado lugar e naquele lugar a gente pregava 1 Coríntios capítulo 1. A gente vai voltar sim a pregar nesse texto, se Deus quiser. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos trazer uma mensagem, alguma coisa Deus quer falar. Eu lembro só que estava naquele sonho pregando e as pessoas muitas vezes não prestavam atenção na palavra. Mas aqui nessa profecia, depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Você verá um milagre de Deus como nunca antes. Testemunhará um avanço espiritual que trará Deus para perto de nós mais do que nunca. A igreja logo será arrebatada. Oh, glória a Deus. Os filhos de Deus darão em breve o brado de vitória. Esse brado de vitória final. E Jesus Cristo está voltando. A igreja nasceu do poder de Deus, derramado sobre os apóstolos, o mesmo poder que operou a ressurreição de Jesus, e a igreja será arrebatada
na maior demonstração de poder que este mundo já conheceu. À medida que a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima, a igreja experimentará cada vez mais poder espiritual que transcende o entendimento humano. Faremos coisas fantásticas paralelo ao que ocorre no mundo natural. Porque há uma analogia entre o natural e o espiritual. Enquanto vai crescendo a educação, a medicina, a ciência, vai crescendo a revelação, a palavra de Deus, a presença de Deus, o fruto do Espírito. Enquanto vai crescendo a agricultura, a nutrição, a exploração espacial, a comunicação, o transporte, vai crescer os frutos do Espírito, os dons do Espírito, as profecias, milagres, curas. Enquanto que a tecnologia vai avançar, também haverá um avanço no mundo espiritual de todas estas coisas. Creia, meu irmão, vai acontecer tudo isso para a glória de Deus. Tudo isso vai acontecer. Daniel 12, versículo 4. O homem vive em duas dimensões. Nós veremos uma manifestação do poder de Deus. O Senhor vai derramar do seu Espírito sobre todos os povos. Os filhos e as filhas vão profetizar. Os velhos terão sonhos. E os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, diz o Senhor. Amém? Essa foi mais uma mensagem. Mais uma verdade análoga, uma analogia, uma semelhança entre o que acontece no natural, acontece também no espiritual. O que está acontecendo agora no mundo natural, esses avanços da tecnologia, esses avanços da educação, da medicina, da ciência, da agricultura, nutrição, exploração espacial, comunicação, transporte, está acontecendo também no mundo espiritual. A palavra de Deus, revelação, presença de Deus, fruto do Espírito, dons do Espírito, profecia, milagres, cura, mundo espiritual, está crescendo em nome de Jesus. Amém? Essa é a segunda mensagem dessa série de 3 mensagens. O que acontece no mundo espiritual? O que acontece no mundo natural está acontecendo também no mundo espiritual. Já voltamos.